A minha pesquisa ela começa muito no lugar anatômico. Eu não tenho formação em artes visuais, eu tenho formação em enfermagem. Tudo que eu fui aprendendo de arte era muito um desejo mesmo de trabalhar com as matérias mesmo. Acho que quase nesse lugar da alquimia, assim, não tento fazer isso de forma exata, né? Tipo, não sigo muito à risca nenhum manual ou instrução de como trabalhar com essas matérias. E eu acho que isso está muito conectado a uma curiosidade que me acompanha desde criança mesmo. Eu sempre gostei de estar manuseando matéria. O meu trabalho realmente está nesse lugar entre pintura e escultura, porque hoje às vezes a forma surge primeiro na escultura e depois eu levo ela para a pintura, mas quando ela vai para a pintura, ela se diferencia em algum lugar. Então essa diferença ela também é repetida depois na escultura, na que eu trabalhei previamente ou numa escultura que pode surgir. Um trabalho tanto escultórico como a pintura, elas estão nesse lugar de ficcionalizar, de fabular acontecimentos astronômicos, geológicos, biológicos. A série que eu vou apresentar agora na Individual, que são os últimos trabalhos que eu construí, de agosto até agora, elas estão no lugar dessa investigação, dessa criação, dessa imaginação, desses acontecimentos no céu e na terra. Então, como plano de fundo, ela tem a minha memória, né? Tipo, principalmente o período da infância, em que eu cresci na zona rural, num lugar chamado Aripibu. No céu, esse céu sempre com grandes acontecimentos, então entra muito a ideia de explosões estelares e de meteoritos e de meteoros e a queda desses objetos celestes na Terra e as reações físico-químicas que acontecem, dão origem às matérias, né? Essa escultura aqui chama Feixe Impacto, então nela eu queria trabalhar muito a ideia da construção de um feixe de lenha e trabalhar também com a ideia do feixe de luz. Então é quase como se esse feixe de luz atingisse esse objeto e explodisse dentro dele. Nessas esculturas, especificamente, eu comecei a trabalhar com madeira. Originalmente era uma peça como essa, que chama cambito, e é usada em animais de carga para carregar feixes de lenha, de capim. Tem essa outra peça que eu trabalhei com o mesmo cambito, mas eu fiz ele quebrado. Então é quase como uma captura do momento em que esse corpo é atingido por esse outro corpo, né, o celeste, e ele rompe, ele quebra e tem a presença também dessa forma mais explosiva e é sempre se abrindo em raios, que isso se repete na pintura. Essa aqui é a tela radiante, radiante clarão, e aqui estão presentes essas duas estrelas, uma de emissão de luz e outra que emite essa sombra, assim. Então é quase como esse dia e noite dividindo esse mesmo espaço. O título Radiante, Radiante Clarão é quase um recorte de uma descrição da oral mesmo, quase como se tivesse recortado alguém relatando esse acontecimento luminoso no céu, assim. A forma escultórica, quando ela vai para essa pintura e tá lá repetida, é quase como se eu quisesse dizer: é esse aqui o objeto que caiu e que abriu esse buraco aqui na Terra. Tem essa brincadeira do buraco aberto por um corpo celeste que cai e abre realmente uma grande cratera, mas também pode ser uma erosão de uma terra adoecida pela monocultura da cana-de-açúcar, que era o que acontecia na minha região, né? Tipo, uma coisa que eu lembro muito são as plantações de cana ou campos abertos para pastagem de gado. Então, é quase como realmente onde eu não consigo lembrar, eu imagino, e quando eu imagino essa terra, eu reimagino ela de um outro lugar em que esse retrato que está
O que eu crio ali como figura é diferente porque eu quero fazer diferente, porque eu quero imaginar ela e inserir outros elementos nessa história.